Amém? Então vamos para a palavra? Então tá. Então abra lá no Salmo 144, pedir perdão para o pessoal da transmissão aí, não passei os versículos hoje. Falha, hein? Depois você me chama no gabinete lá e me dá uma dura. Salmo 144, versículo 1 e 2. Deixa aí aberto, mas eu quero antes falar uma coisa para você. Te fazer uma pergunta. Qual o melhor tipo de sermão para transformar uma vida? Você tem alguns, né, quem estudou aí teologia, quem foi para um seminário teológico, sabe que tem o tipo de sermão, né, o textual, a mensagem expositiva, a temática, e de repente você se simpatiza, né, com um tipo de pregação. O pastor Márcio outro dia falou para mim, ama a mensagem expositiva. Qual a melhor mensagem, o tipo de mensagem para transformar a sua vida? Ou qual o pregador que você de repente tem mais carisma, mais simpatia? Quem é aquele que você gosta de ouvir? Queridos, na verdade, a transformação de uma vida não está ligada ao tipo de sermão e muito menos ao pregador. A transformação de uma vida acontece quando nós permitimos que aquela palavra chegue ao meu coração e mexa comigo, a ponto de eu tomar uma decisão de mudança. A pastora falou que a respeito de atender, né, a palavra de Deus. Em Atos capítulo 16, vai contar ali Paulo chegando na Grécia, em algumas cidades da Grécia, e ali na cidade de Filipos, ele vai e ministra a palavra. Ele prega a palavra. E havia uma vendedora de púrpura. Lembra dessa mulher? Lembra? Começa com Li, termina com dia. Lídia, isso, né? Lídia. E a Bíblia fala que o Espírito Santo, ela deu discernimento a ela para ela atender a palavra que estava sendo ministrada. Atender é muito diferente de entender. Talvez você saia daqui hoje entendendo, mas Deus quer que você saia daqui também atendendo, porque é isso que vai transformar a sua vida. Amém? Então que a mesma liberdade que o Espírito teve sobre aquela mulher, sobre Lídia, Ele tenha sobre você hoje, em nome de Jesus. Amém? Bom, então vamos lá, você aí na sua casa se liga, tá certo? Não se distraia com nada, porque Deus quer falar com você, assim como quer falar conosco aqui também. Eu falei para você já, Salmo 144, versículos 1 e 2, a Bíblia diz assim: Bendito seja o Senhor, a minha rocha, que treina as minhas mãos para a guerra e os meus dedos para a batalha. Ele é o meu aliado fiel, a minha fortaleza, a minha torre forte de proteção, a minha torre de proteção e o meu libertador. É o meu escudo, aquele em quem me refugio. Ele subjuga a mim os povos. Que o Senhor nos abençoe no estudo da sua palavra. Amém? Na verdade, essa palavra merecia um aleluia logo de cara. Não é? Que palavra bênção, que salmo tremendo que Davi começa a falar, a entoar um cântico, um poema para Deus. E Davi reconhece que as nossas vidas, que a vida dele e as nossas vidas, tem momentos de guerras, de tribulações, de aflições, de combate, de luta. Não é como, e você sabe, essa mensagem é a parte B da mensagem que foi pregada na quarta-feira, não é? E o tema da mensagem é treinados para a guerra. E Davi reconhece que, embora ele viva enfrentando batalhas, e eu e você vivemos enfrentando batalhas, mas o Senhor é aquele que nos prepara, o Senhor é aquele que nos dá condição, é aquele que nos capacita, que nos dá a tarimba necessária
para lutarmos, e mais, Ele nos acompanha, Ele está conosco, e Ele nos dá a vitória. Ele subjuga os nossos inimigos. E na quarta-feira, se você não assistiu, se você não estava aqui, tem aí, já tem só o sermão aí. Tem o culto inteiro de quarta-feira e tem o sermão lá no YouTube, você pode pegar essa primeira parte. Mas, na quarta-feira eu falei que como soldados, nós devíamos nos desequipar de algumas coisas. Lembra disso? Que nós carregamos, às vezes, algumas coisas nas nossas vidas, na nossa caminhada, para as nossas lutas, para as nossas batalhas, que são desnecessárias e que nos atrapalham e não têm efeito nenhum e são prejudiciais, não é? Eu falei de 3 coisas, falei que nós temos que ou abandonar ou prestar muita atenção, ressignificar. Falei sobre a audição, sobre a visão, falei sobre os recursos físicos para nós nos apoiarmos e ter toda a confiança nos nossos recursos físicos. Falei também de nós tomarmos cuidado e nos livrar das armadilhas da nossa alma, não é? Principalmente, que foi falado na quarta-feira, ansiedade e medo. Tá certo? Então, eu espero que a gente entre para esse culto já sem essa bagagem aí desnecessária e prejudicial. Agora eu quero falar de 3 coisas que nós devemos nos equipar como soldados. Nós cantamos o primeiro cântico que nós entoamos hoje, falando sobre o nosso general. O nosso general é Cristo, não é? A Bíblia fala que um dos nomes do Senhor, Ele é chamado como o Senhor dos Exércitos. Sim ou não? Então, a igreja também é reconhecida como um exército do Senhor. Então, olha aí para o lado e veja aí que você tem um soldado do seu lado, não é? E veja se ele está com uma cara aí de um bom soldado. Ou se você fala, ah, Jesus, tenha misericórdia na minha vida. Meu Deus, aqui é tipo aqueles soldados valentes que se juntaram a Davi. Lembra dos gaditas? Gaditas, cara de leão. Lembra? Um exército de gente pronta para a batalha. Amém? Você é assim? Pelo amor de Deus. Senhor, tenha misericórdia. Senhor, você está preparado para isso? Aí, pelo amor de Deus, esse amém tem que fazer o inferno tremer e o capeta sair patinando da sua frente, da minha frente. Amém? Amém. Então vamos falar de 3 coisas que você precisa se equipar. E a primeira coisa, quando você se equipa dela, você já se desequipa de outra coisa. Na verdade, imagina um soldado se preparando para a batalha, e aí ele preparando ali o seu arsenal, as suas armas, né, as suas munições, e ele vai preparar lá tipo uma mochila. Para pegar essa que eu vou falar e colocar nessa mochila, não pode ter uma outra coisa. Não cabe na mesma mochila. A primeira coisa é a fé. E a fé, ela não combina com incredulidade. Ou você carrega a fé, ou você carrega a incredulidade. Não dá para você colocar as duas. Não dá, não cabe, não dá para andar junto. E a Bíblia diz em Hebreus capítulo 11, versículo 6, você conhece esse texto talvez de cor, talvez você não saiba exatamente o endereço. Mas Hebreus capítulo 11, versículo 6, fala assim que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque quem dele se aproxima, precisa crer que ele existe e é galardoador, presenteador daqueles que o buscam. Então, queridos, se você não tiver fé, você está desagradando a Deus. E eu queria falar de
três fés, ou três fés, é esquisito, né? Três tipos de fé, também não é isso. Mas fé em três coisas que você deve ter. A primeira coisa, na verdade, não é uma coisa, mas é em alguém. Você precisa ter fé em Deus. E aí, você de repente fala, né? Eu mesmo falei, pô, você acredita em Deus, você está aqui porque você acredita em Deus, você acredita em Jesus. Eu falei ali no momento da ceia. E eu creio que você está aqui porque você acredita em Deus. Mas a fé que Deus pede para você e para mim, como guerreiros que somos, é muito mais do que acreditar. É confiar. Tem muitos que acreditam, mas nem todos confiam. Confiar é muito além do que acreditar. E talvez a gente não confie porque a gente não conheça exatamente o caráter de Deus. A gente não tenha tanta intimidade com Deus. Talvez a gente tenha um relacionamento distante com Deus. Nós não sabemos exatamente todos os seus atributos. Vou voltar ao cântico que nós entoamos logo no começo, né? Que é o favorito do Kleberson, né? Nosso general é Cristo. Quando ele vê lá que vai tocar, ele até vibra, né? No grupo aí de louvor. Nós cantamos o nosso general é Cristo. E ele é um general, querido, que diferente de generais comuns, de qualquer outro general. Quinta-feira, nós somos surpreendidos com a visita do meu sogro. E eu falo surpreendido porque ele nos surpreende mesmo. Ele liga para mim quando ele está na garagem de casa. Ele viaja 400 quilômetros sem nos avisar. Aí ele, quando chega na garagem de casa, ele fala, Cesário, tem alguém em casa? Que eu estou aqui embaixo. Teve uma vez que ele veio e nem eu nem a pastora estávamos na cidade. Ela estava viajando não sei para onde, eu estava em Campinas trabalhando. Falei, agora você vai ficar aí 1h30 me esperando, porque não tem ninguém em casa. E aí nós fomos surpreendidos com a visita do meu sogro. E eu amo meu sogro é parceiro, meu sogro é amigo, né? Eu tenho meu sogro. Nós não temos um relacionamento de genro e sogro, nós temos um relacionamento de parças mesmo, né? Glória a Deus mesmo. E ele é uma pessoa muito legal. E ele tem um gosto de filme que bate com o meu. E que não bate com o da pastora. Então é a minha chance quando meu sogro vem, porque nós queremos honrar as nossas visitas e honrar meu sogro. Então é a chance que eu tenho de usar meu sogro para escolher o filme que eu quero assistir. E eu falei, Person, vamos assistir um filme? O que você quer assistir? E já dou as sugestões, e, né? Certamente minha esposa não fala, vamos pegar uma comédia romântica. E quando ela pede isso, só estou eu e ela, né? Fica chato de eu falar, vamos para um de guerra, né? Que é o meu tipo favorito de filme, como eu já falei para você. E aí, cheguei para o meu sogro e falei, vamos assistir um filme? Vamos escolher? Quer escolher? Falcão Negro em Perigo é muito bom. E eu já tinha assistido um monte de vezes o filme. É igual, como eu falei na quarta-feira, o Resgate do Soldado Ryan. Sei as falas até. Você já assistiu o Falcão Negro em Perigo? Quem nunca assistiu? Cincão. Eu posso contar para você. É muito legal o filme. E é uma história verídica. É uma guerra... Essa pastora até gostou. Está vendo, pastora? É uma guerra civil que está acontecendo na Somália. E o exército americano está lá, junto com a ONU e uma coalizão de exércitos tentando emplacar a paz ali naquele país, naquela nação. E o general do exército americano tem uma grande ideia, entre aspas, ir lá e capturar um líder revolucionário somali e de repente desfazer
aquela rebelião e aquela guerra que está fazendo aquela nação sofrer. E ele toma a frente, uma ação independente da ONU, e manda lá os seus soldados. E aquilo se torna uma grande roubada. Eles entram numa fria. E o general americano, ele fica onde? Fica ali na base, assistindo a guerra por satélite, dando algumas instruções e mandando alguns recados, inclusive, porque eles entram numa roubada tão grande e a ação era para durar um dia, 1 hora, e dura mais de um dia e uma noite. E às vezes, os soldados americanos ali clamando por socorro, clamando por médico, clamando por uma assistência, clamando ali por um apoio. Aquele general respondia: vai ter que aguentar, porque eu não tenho como ajudar nesse momento. Queridos, isso pode ser comum para um exército comum, mas para nós não. O Senhor está conosco em todo momento. Ele não é um general que envia a sua tropa para uma batalha e nos deixa desguarnecido. E mais, Ele não nos envia para nenhuma batalha, para nenhum desafio, sem antes providenciar todos os recursos necessários para mim e para você sairmos vitoriosos. Se você passa por um desafio, e se for um desafio que Deus está no comando, porque tem desafios, querido, que a gente entra sozinho. Tem desafios que nós temos que ter discernimento para entender se Deus está me levando para uma batalha, se Deus está me conduzindo para uma luta, como o Senhor dos Exércitos, como nosso general, e nós respondemos sim a Ele: Senhor, usa-me, Senhor, eu sou Teu, faça a Sua vontade em mim, cumpra-se em mim. Certamente Ele pode nos enviar para desafios, mas tem uns desafios que nós vamos sozinhos. Aí, para isso que nós vamos sozinhos, nós temos que pedir: Senhor, perdão, tenha misericórdia, eu vou sair daqui e eu vou me realinhar, me reagrupar, segundo a Sua vontade. Mas se os desafios que nós enfrentamos forem desafios que Deus preparou para as nossas vidas, queridos, você pode ter certeza que antes dele mostrar o desafio, Ele já tem todo o recurso necessário para nos suprir, para nos guardar e nos dar vitória. E mais do que isso, Ele não fica numa cabine, Ele não fica Ele não fica ali no acampamento, Ele não fica longe da batalha. A Bíblia diz que Ele vai à nossa frente, Ele é nosso escudo, Ele é nosso broquel, Ele é nosso general, Ele está conosco na batalha. Nós não somos órfãos na batalha. O Senhor está conosco e nós temos que acreditar, nós temos que ter fé nisso. Nós temos que, mais do que acreditar que Ele existe, mas quando nós enfrentamos as batalhas, nós temos que acreditar que Ele está conosco. Salmo 46, olha só o Salmo 46, o que diz o Salmo 46. Salmo 46. Aqui. Nós vamos ler todo o Salmo 46. São 11 versículos. Diz assim: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Auxílio sempre presente na adversidade. Versículo 2: Por isso não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar, ainda que estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Nele está, Deus nela está, não será abalado. Deus é o nosso auxílio desde o romper da manhã. Nações se agitam, os reinos se abalam. Ele ergue a voz e a terra se derrete.
O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura. Venham, vejam as obras do Senhor, seus feitos estarrecedores na terra. Ele dá fim às guerras até os confins da terra, quebra o arco e despedaça a lança, destrói os escudos com fogo. Parem de lutar, saibam que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura. Olha só o versículo 7, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura. Olha o versículo 11, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura. Não importa o tamanho da guerra, não importa o tamanho do desafio, não importa o tamanho do inimigo. O Senhor dos exércitos está conosco e Ele é a nossa torre segura. Por isso nós não devemos temer, nós não devemos desconfiar, nós devemos ter fé e acreditar no poder de Deus, em Deus, como nosso general. Amém? Amém, amém. Outra coisa, você tem que ter fé nas promessas de Deus. Quem aqui, pesquisa de mercado, quem aqui tem uma promessa de Deus? E claro, como é promessa, ainda não foi realizada. Quem aqui tem uma promessa de Deus que ainda não foi realizada? Levanta as mãos. Tem gente que levantou até o pé. Não é? Uma cidadã lá de Águas da Prata. Sabe, Águas da Prata só tem uma que nós conhecemos que nasceu lá. Né? Começa com Su, termina com Zi. Todos nós temos promessas de Deus que ainda não foram realizadas. O que talvez te faça duvidar que essas promessas realmente serão realizadas ou não. Nós devemos ter fé que o Senhor, se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Nele, nós temos o sim e o amém em todas as suas promessas. Lá em Números capítulo 13, que nós estudamos e lemos alguns trechos ali na quarta-feira, que é exatamente quando aquele povo, Israel, está para receber a promessa de Deus. Eles estão ali, eles saíram do Egito, atravessaram o mar, estão ali à beira do Jordão, para atravessar o Jordão e entrar na terra prometida, receber a promessa de Deus. Deus falou isso antes mesmo de qualquer um daqueles ter nascido, porque Deus falou para Abraão sobre as promessas dele. Deus falou para Abraão lá em Gênesis. E lá em Números agora, Números capítulo 13, aquele povo está para receber as promessas, a promessa de entrar, conquistar uma terra que manava leite e mel, uma terra boa, próspera. E sabe o que aconteceu com aquele povo? Eles deixaram de crer na promessa. Porque quando eles viram o desafio, quando eles viram o tamanho das cidades, quando eles viram o tamanho dos exércitos daquela cidade, quando eles viram a população daquela cidade, o coração deles se derreteu e eles deixaram de acreditar na promessa, duvidaram da promessa. E você sabe, Caleb se levanta e fala assim: ei, a terra é boa, nós podemos conquistar. Caleb continuou acreditando na promessa, enquanto a população deixou de acreditar. E essa incredulidade fez com que eles voltassem, dessem meia volta e ficassem peregrinando durante 40 anos em um deserto, e que todos os líderes e os homens maduros daquela geração morressem no deserto. Por quê? Porque deixaram de acreditar em Deus, no sentido que eu disse para você, de acreditar em Deus, mas também de acreditar nas suas promessas. Se Deus te prometeu, querido, por mais que o cenário seja improvável, por mais que a situação seja adversa, por mais que as coisas pareçam que vão de mal a pior,
Ele é fiel e Ele cumprirá a promessa, porque Ele não é um Deus que fica brincando com os nossos sentimentos. Quer ver um homem que acreditou tanto na promessa de Deus, que foi Abraão. Você sabe como Abraão foi movido pela fé. Ele obedeceu ao Senhor quando ele foi chamado: sai da sua terra, sai da sua parentela, deixa tudo, é agora, vai para uma terra que você não conhece. E aí Deus, isso é uma direção, mas aí Deus faz, lá na frente, Deus faz uma promessa para ele. Qual seria? Você se tornará uma grande nação. Eu te darei muitos descendentes. E Deus mostra algumas coisas para Abraão, porque talvez Abraão não tinha noção do que Deus estava falando. Ele falou: olha, então olha para a areia e da praia. Areia, vê se você consegue contar a areia do mar. Vê se você consegue contar as estrelas. A sua descendência será numerosa dessa forma, será poderosa. Através de você, todas as famílias da terra serão benditas. Eu farei com que a sua esposa, Sara, mesmo depois da idade, que ela já não tinha idade para gerar, e ela também tinha um problema de fertilidade, ela era uma mulher estéril, ela não fisicamente falando, não tinha a mínima condição dela gerar um filho, mas Deus fala: de Sara sairá a sua descendência. E essa promessa se cumpre. Você sabe, nasce Isaac. Mas aí a Bíblia diz que Deus pede Isaac para Abraão. Abraão, vá para um monte, aonde eu vou te mostrar, e lá você vai sacrificar o seu filho, o seu único filho. E a Bíblia diz que Abraão seguiu ali as instruções de Deus, chegou ali no pé do monte, falou para os seus moços: ó, fiquem aqui aguardando, e eu e o menino nós vamos subir, nós vamos nos submeter à vontade de Deus, nós adoraremos a Deus e depois voltaremos. E você sabe que Abraão não fez teatro. Abraão levou o cutelo, levou a lenha e levou o sacrifício, que era Isaac. E ele levanta o cutelo para imolar, para sacrificar o seu filho. Ele não fez joguinho com Deus. Ele não fez teatro com Deus. Mesmo porque Hebreus fala que ele estava a ponto de sacrificar. Ele iria sacrificar o seu filho. E sabe por que ele iria sacrificar o seu filho? Porque sim, ele era um homem obediente, mas Hebreus revela algo. Hebreus capítulo 11, na galeria dos heróis da fé, ali o autor de Hebreus revela algo que estava no coração de Abraão. Fala assim que Abraão creu tanto na promessa de Deus, que Isaac era o filho da promessa e que através de Isaac a promessa se cumpriria, que mesmo que ele sacrificasse o seu filho, Deus tinha poder para ressuscitá-lo. Ele poderia até sacrificar seu filho, mas a promessa estava guardada, estava preservada. Ele poderia sacrificar Isaac ali, mas a promessa não falharia. Alguma coisa Deus faria para cumprir a promessa através de Isaac. Quantas promessas Deus já liberou para você? Quantas promessas Deus já liberou para mim? Quantas promessas Deus já liberou para a igreja? E de repente, da mesma forma que Abraão, quando recebeu aquela promessa e até provocou o riso em Sara, por isso Isaac chama Isaac, não é? Ah, porque você riu, agora seu filho vai chamar Isaac, sorriso. Riso. Talvez Deus liberou uma palavra, uma promessa para você que você fala: não sei como, mas não importa. Se essa promessa veio dele, ele é fiel, ele vai cumprir. E você deve guardar essa promessa muito bem guardada no seu coração. Você deve guardar, você deve acreditar, você deve ter fé nas promessas de Deus. E nós estamos falando num tempo de batalha. Nós estamos nos preparando para a guerra, preparados para a guerra. Um soldado valoroso precisa acreditar
nas promessas que o Senhor dos Exércitos liberou para ele e para a sua igreja. Amém? Amém. Outra coisa que você deve ter fé, colocar na sua mochila, é fé na palavra de Deus. Veja bem, não estou sendo redundante. Fé nas promessas e fé na palavra, são coisas diferentes. Você deve ter fé na palavra de Deus em relação a você obedecer a palavra de Deus. Eu mencionei aqui Hebreus capítulo 11, versículo 6, que fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas qual é a fé que agrada a Deus? É a fé que nós damos fiança à palavra dEle. Nós confiamos na palavra dEle. Nós nos dirigimos pela palavra dEle. Obediência. Há muitos que podem acreditar em Deus, acreditar nas promessas, mas não necessariamente dar crédito à palavra. A palavra fala uma coisa, e a pessoa fala, eu não acho. Eu não acho que é bem assim. Eu acredito que. Eu entendo que. Gente, tem coisa na palavra que está tão claro, está tão explícito. Você não tem que entender muito, é só se obedecer. É só você se sujeitar. Abraão, podemos usar ele como exemplo novamente, ele foi obediente. Ele acreditou na palavra de Deus. Antes dele receber, inclusive, a promessa, ele deu crédito à palavra de Deus, às instruções. Ei, levanta acampamento. Na verdade, não é nem levanta acampamento, sai da sua casa e vai viver no acampamento. Vai caminhar aí que eu vou te mostrar aonde você deve ir. E eu já dei esse exemplo. E a Sarinha falou ontem também na pregação dela, que às vezes nós falamos, cantamos algumas coisas. Na verdade, ela mencionou algo que eu falo, né? É muito bonito como poesia. Eu quero ter a fé de Abraão. Já pensou? Já pensou? Se Deus fala para você hoje, pega seu carrinho, e em vez de você sair de fininho, você vai pegar seu carrinho hoje, aproveita que até às 9 vai ter posto para você abastecer, enche o tanque, mira SP340, saca um dinheiro para o pedágio, e você não vai nem voltar para casa. E aí, pensa. Gente, quem cuidará do Tony? Que é meu cachorrinho que está lá em casa. Meu Deus, Tony Stark. Posso passar em casa para pegar o Tony Stark? Ele faz parte da minha casa, ele não é parentela. Quantos obstáculos nós colocaríamos para obedecer da forma que Abraão obedeceu? Eu creio que Deus não usará desse mesmo expediente que usou com Abraão. Não vai falar para você hoje, sai daqui, vaza, eu vou te mostrar no caminho o que vai acontecer. Mas Deus vai te mostrar algumas coisas que você deve fazer segundo a palavra dEle. Você tem que ter a mínima disposição para acreditar na palavra. E como a pastora falou, a palavra é a vontade dEle. A vontade dEle é boa, perfeita e agradável. A vontade dEle é boa, perfeita e agradável. A vontade dEle é boa, perfeita e agradável. E nós devemos acreditar na palavra dessa forma. O que o Senhor quer que eu faça? É isso? Conte comigo. Eu vou obedecer. O quanto que a igreja tem esse tipo de fé? Aí você responde aí. Aí você responde aí. Mas não responde pela igreja, responda por você, porque você é a igreja. É muito fácil eu olhar e falar assim, ó, eu vejo ali, eu vejo ali, eu vejo aqui. Não tem.
Mas Deus está falando para mim e para você. O quanto eu tenho esse tipo de fé. O quanto eu dou credibilidade à palavra dele para me sujeitar à sua vontade. Amém? Amém. Segunda coisa, isso foi só a primeira. Mas pode ficar tranquilo que as outras duas serão um pouco mais rápidas. Segunda coisa que um soldado, um bom soldado, um valoroso soldado deve se equipar. Se preparar para a guerra com esse equipamento, com essa arma. Que nós podemos chamar como arma. O bom ânimo. O bom ânimo. Você já andou com alguém desanimado? Já. Se você não andou, tome cuidado. Talvez o desanimado seja você. Eu nunca andei com ninguém desanimado. Vai ver? Quem é o desanimado, né? Você. Como é terrível andar com alguém desanimado. Como é ruim andar com alguém, copo meio vazio. E você já viu, nesses filmes de guerra que eu gosto de assistir, que você também gostará, não é? Por influência, como que um soldado, um exército se prepara para a batalha? Eles não saem arrastando o pé. Então vamos, vai. Vai lá? Então tá. Você já viu? Queridos, há um tempo atrás, eu até mencionei isso aqui na igreja. Eu não lembro qual batalha que... inclusive a nação dos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos não pode ver uma confusão que eles querem estar no meio. Não é? Pode ver, onde tem batalha, os americanos estão lá. Depois a gente edita e ninguém de Boston pode ouvir isso, né, pastora? Senão eles vão querer vir para o culto de mulheres, mas talvez não assistir mais os cultos. Mas é verdade, os americanos, por ser uma nação, vou encher a bola, não desligue ainda na América aí. Por ser um exército bem formado, bem treinado, bem capacitado, forte, conhecedor da sua missão, eles estão sempre servindo onde precisa servir. Pode ser um inimigo do próprio Estado americano ou o inimigo da população em geral. E um tempo atrás, eles estavam aí para enfrentar, eu não lembro qual, agora não lembro qual. Mas foram entrevistar os soldados ali, novos, 18, 19 anos. 3 anos menos que eu. Né? Meninos de 18, 19 anos. Que se prepararam, fizeram uma academia militar, alguns entraram ali recrutados mesmo, e eles estavam para serem enviados para uma batalha. E trazendo a memória, aí minha memória está refrescando, era um lugar que era algo secreto, era uma missão secreta. E eles não sabiam nem exatamente para qual nação ia. E qual inimigo enfrentaria. E foram entrevistar esses meninos. E pensa nos meninos animados. Animados no sentido de dispostos a enfrentar a batalha. Eles falavam assim: eu estou preparado. Eu estou ansioso para entrar logo no avião e lá no avião falarem qual é a minha missão. Alguns falavam até que estavam felizes por poder participar daquele momento. E se a missão era secreta, desse jeito, é porque ela era perigosa. E que talvez, como soldados comuns, de um exército comum, eles não tinham a garantia de voltarem vivos. E meninos de 18, 19 anos, mas eles estavam animados. Eu e você temos que ter ânimo, mesmo que o cenário seja de luta, batalha, mas ânimo para enfrentar
para lutar. Tem gente que desanima, tem gente que joga a toalha, tem gente que se desarma, fala, para mim deu. E isso fez toda a diferença num personagem que você conhece e sabe que eu gosto, que é Caleb. Lá em Números, você sabe, em Números capítulo 13, Caleb, vai lá em Números capítulo 13. Olha só o que a Bíblia fala em Números capítulo 13. E você já viu falar muitas vezes sobre essa palavra. Números 13, 30. Números 13, 30. Achou? Então, espera aí que eu não achei ainda. Acabei de achar. Números 13, 30. Diz assim: então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomemos posse da terra, é certo que venceremos. Mas os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos, a nós e a eles. Ou seja, estou animado, o povo, estou desanimado. E a Bíblia diz, em capítulo 14, agora vai no 14, 24, 14, 24, olha só o que o Senhor fala a respeito de Caleb. 14, 24, mas como o meu servo Caleb tem outro espírito e me segue com integridade, eu o farei entrar na terra que foi observar, e a seus descendentes a herdarão. O que o Senhor está falando? Eu vi em Caleb um outro espírito. E pode ver que tanto ali no telão, quanto na sua Bíblia, o espírito é com letra minúscula. Isso tem a ver com ânimo, com disposição. Tem uma galera que está desanimada, mas tem um ali que está animado. E o Senhor reconhece isso. E esse ânimo, essa fé que Caleb teve em confiar em Deus, em confiar nas promessas, em confiar na palavra, porque a Bíblia fala que Caleb também seguia o Senhor com integridade. E o ânimo que ele tinha, o Senhor fala assim: ei, Caleb é diferente, tem um ânimo diferente. As promessas para ele estão garantidas. E lá em Josué capítulo 14, a Bíblia diz o que acontece com ele. Josué, vai lá, Josué capítulo 14. Diz o seguinte, 14:6, diz o seguinte. Capítulo 14, versículo 6. Os homens de Judá vieram a Josué em Gilgal, e Caleb, filho do quenezeu Jefoné, lhe disse, olha o que Caleb fala para Josué. Estou no versículo 6. Você sabe o que o Senhor disse a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, sobre mim e sobre você. Eu tinha 40 anos, quando Moisés, servo do Senhor, enviou-me de Cades Barneia para espionar a terra. Eu lhe dei um relatório digno de confiança, mas os meus irmãos israelitas que foram comigo fizeram o povo desanimar-se de medo. Eu, porém, fui inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Por isso, naquele dia Moisés me jurou, certamente a terra em que você pisou será uma herança perpétua para você e para os seus descendentes, porquanto você foi inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Pois bem, o Senhor manteve-me vivo como prometeu. O Senhor é fiel em suas promessas. E foi há 45 anos que ele disse a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso, aqui estou hoje com 85 anos de idade. Ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como tinha naquela época. Dê-me, pois, a região montanhosa que naquela ocasião o Senhor prometeu. Na época, você ficou sabendo que os Enaquins, que viviam com as suas cidades grandes e fortificadas, mas se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá, como Ele prometeu. Cara, Caleb recebe essa palavra com 40 anos de idade. 40 anos de idade. 45 anos se passaram. E aquele ânimo que ele tinha com 40 anos, ele continua com 85 anos de idade. 85 anos de idade, um senhorzinho de 85 anos de idade. Está falando para Josué, Josué,
Cara, eu estou esperando essa promessa há 45 anos. Eu recebi essa herança, essa promessa, essa promessa, quando eu estava no auge da minha vida. Essa promessa não demorou. Essa promessa para mim chega no tempo de Deus. E agora eu estou tão firme como eu estava. Eu estou tão animado como eu estava. Queridos, como é que pode um homem de 45 anos, 85 anos, 45 anos, esperando essa promessa, falar uma coisa dessa? E como eu falo, nós temos que ler a Bíblia com emoção. Eu e você, com muito menos idade, falar que nós não temos ânimo para conquistar, para enfrentar. Ele não vai receber o Hebrom de mão beijada. Ele não vai receber o Hebrom de mão beijada. 45 anos depois, um homem de 85 anos vai ter que enfrentar os maiores gigantes que Canaã possuía. E ele fala assim, para mim não importa, Josué, dá isso aí que eu vou entrar e vou conquistar. A pastora fala de um pastor lá de Boston. Um senhorzinho de 80 e poucos anos. Não é? Me fugiu o nome dele. Me ajuda, pastora? Essa é a hora de você me ajudar. Por favor. É o esposo da pastora Dirceia. Pastor Braga, pastora. Pastor Braga. Bem lembrado, pastora. Pastor Braga, 80 e poucos anos. O que ele faz domingo? Se prepara, se arruma para pegar a palavra do Senhor, para ministrar e cuidar de uma igreja. Um homem de 80 e poucos anos podia estar dando seta para a direita e falando assim, eu vou jubilar, eu vou parar, vou passar a bola. Mas sabe qual foi o empreendimento e que eles estão vibrando? A pastora Dirceia está aqui no Brasil. Está ou vai chegar? Vai chegar. E eu vou ter o privilégio de conhecê-la. Sabe o que eles estão celebrando? Uma igreja de um pastor de 85 anos, que poderia estar passando o bastão. Entrega e vai. Ele estava sonhando em comprar o prédio próprio da igreja lá em Boston. E adivinha o que Deus fez para aquela igreja? Deus abençoou aquela igreja e aquela igreja comprou essa semana o prédio próprio lá em Boston. Um homem de 85 anos que está falando assim, ei, sai da frente, eu não estou dando seta para a direita, estou dando seta para a esquerda, estou acelerando e vou enfrentar os desafios, porque eu sei em quem eu tenho crido, eu conheço o Senhor, Ele é fiel, Ele é justo, Ele tem promessas, e não importa os desafios, não importa a idade que eu tenho, eu estou animado. Meu Deus, você é um soldado animado ou está caindo pelas tabelas? Amém. Senhor. Amém. Meu Deus, se o ânimo está assim, o próximo é coragem. O próximo é coragem. Coragem. Você precisa ter coragem. Você precisa ter coragem para enfrentar os seus inimigos. E se você olhar para o seu Deus, e eu vou passar bem rapidinho na primeira questão dos inimigos, porque eu vou me atentar um pouquinho mais na outro tipo de coragem que você deve ter. Os seus inimigos perto do Senhor são muito pouco, são muito pequenos perto do Senhor. Josué e Caleb tiveram essa noção. Quando eles viram as cidades, as fortalezas, os exércitos. Isso não é nada perto do nosso Deus. Davi teve essa coragem de enfrentar Golias e falou assim, cara, quem é esse incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Deixa comigo, Saul. Eu estou corajoso e vou para cima desse cabeçudo. E vou derrubá-lo. Você deve ter coragem para enfrentar os seus inimigos. E você sabe que o chefe dos inimigos
Não é? Isso, que brama, ruge como um leão, mas ele ficará aprisionado durante 1000 anos, e quem aprisionará ele é um anjo. Um anjo aprisionará Satanás durante 1000 anos. Se um anjo, estou falando de anjo, tem esse poder contra, não é, o inimigo maior, o Senhor fala no Salmo 91 que Ele acampa os seus anjos ao nosso redor. Então nós devemos ter coragem de enfrentar os nossos inimigos. Mas, e eu daqui a pouco fecho, nós devemos ter coragem para enfrentar mudanças na minha vida e na sua vida. Porque tem muitas coisas, queridos, como eu falei lá no começo. Nós entendemos, nós sabemos, nós podemos até ensinar e pregar, mas nós não temos coragem de viver, praticar. Tem coisas na minha vida e na sua vida que talvez nós já cansamos de ouvir e entender o que Deus quer que a gente faça, mas nem sempre nós temos coragem de mudar, de fazer. Não é você ser mexido com uma palavra. Não é você sair daqui e falar assim, nossa, ligar para mim, para a pastora, ou para a pastora Lídia, para quem pregou, para o Remo, para o Lupete, para a Suzy, para a Lília, tantas pessoas que pregam nessa igreja. Não é você ligar amanhã e falar assim, você não sabe como aquela palavra mexeu comigo. Você não sabe como Deus falou comigo através da sua vida. Mas é você ter uma atitude de mudança, enfrentar você mesmo. Queridos, Marcos capítulo 6. Marcos capítulo 6, não precisa abrir que eu vou te contar. Se quiser abrir, abre. Abre aí, Marcos capítulo 6. Marcos capítulo 6. O seguinte. Vê se eu te dei o endereço certo mesmo, né? Vou pegar a cola aqui. É isso mesmo. Marcos capítulo 6. Vai contar sobre Herodes. Falar sobre Herodes decapitar João Batista. Você lembra a pregação de João Batista? O estilo de João Batista? Como é que ele pregava? Manso. Suave na nave. Raça de víboras. Cambada. Já pensou? O espírito de João Batista me toma. Seus cambada. Não é? O que vocês vieram fazer aqui? Raça de víbora. Semana que vem, eu, Tony Stark, que nem a pastora, a minha família me acompanha. Mas essa era a pregação de João Batista. João Batista denunciava, João Batista apontava, João Batista estava preparando o caminho do Senhor. João Batista estava preparando o caminho para Jesus Cristo pisar aqui na terra, pela primeira vez como homem. Hoje a igreja está sendo preparada, novamente, para que ela suba, e com ele, para pisar nessa terra, a igreja volte. Então é tempo, eu creio que é tempo, do Senhor levantar nos púlpitos da igreja, vozes proféticas, assim como era de João Batista. O contexto aqui é de guerra e de promessa. Mas tem que ter transformação. E é tempo dos púlpitos das igrejas saírem palavras que não só amaciem, conforte, mas palavras que confrontem,
mostrem a verdade, mostrem a expectativa de Deus, não a expectativa da igreja. Qual que é a expectativa da igreja? É ser vitoriosa, é ser abençoada. Sim, encontrar o Senhor, mas enquanto não encontra o Senhor, ser abençoada aqui na terra. E não está errado. Mas qual a expectativa do Senhor em relação à igreja? Muito se fala em relação à expectativa da igreja, e que o Senhor é Deus que realmente é pródigo em fazer isso, é especialista em realizar sonhos e projetos. Mas qual a expectativa de Deus? Eu creio que é tempo de profetas como João Batista tomarem os púlpitos da igreja e confrontar a igreja com a palavra de Deus. E João Batista, ele não perdia essas oportunidades. E ele está preso porque o rei Herodes o prendeu. E ele confrontava Herodes, porque Herodes bateu a mão ali na esposa do seu irmão, casou com a sua cunhada, casou com Herodias, e pegou a filha do seu irmão como enteada. E João Batista falava para ele: não lhe é permitido, não lhe é permitido, você está fazendo algo errado, você pegou a esposa do seu irmão, você tem que largar isso, você tem que sair desse mau caminho, essa não é a vontade que Deus tem para você, isso é um pecado, você está andando fora da vontade de Deus, você está ofendendo Deus. E a palavra de Deus fala, Marcos capítulo 6, versículo 18, olha só. Porquanto Jesus dizia a Herodes: não te é permitido viver com a mulher do teu irmão. Assim Herodias o odiava e queria matá-lo, mas não podia fazê-lo, porque Herodes temia a João e o protegia, sabendo que ele era um homem justo e santo, e quando o ouvia ficava perplexo. Mesmo assim gostava de ouvi-lo. Olha só, Herodias quer matar João Batista. Herodes reconhece que ele é um homem de Deus, reconhece que a palavra dele é verdadeira. Ele ficava perplexo, ele ficava chocado com João Batista falava. Quando João Batista afrontava ele com a palavra, ele falava assim: meu Deus, que palavra! Meu Deus, isso mexeu comigo. Eu imagino entre aspas, João Batista pregando um sermão num domingo e Herodes ali assistindo. E aí Herodes chegava ali na segunda-feira e falava assim: João Batista, que palavra foi aquela? Que bênção de Deus foi aquela? Mexeu comigo. Eu reconheço que você é um homem de Deus, você é a boca de Deus, eu gosto tanto de ouvir. Mas sabe o que acontecia com ele? Absolutamente nada, absolutamente nada, absolutamente nada. Não transformava a vida de Herodes, não foi transformado Herodes, não foi transformado Herodes. E a igreja, muitas vezes, está com o espírito de Herodes no meio dela. Ela tem coragem até para colocar de frente com o inimigo, mas não se enfrenta. Não tem coragem de mudar. Não tem coragem de mudar. E não adianta nada você ligar para a pastora, ligar para mim, ligar para a pastora Lídia, para quem quer que seja que pregou aqui. E você falar amanhã como mexeu comigo, como Deus falou comigo. E na terça-feira, quarta-feira, quinta-feira você é a mesma pessoa. A mesma pessoa. E você acredita nas promessas de Deus, nas bênçãos de Deus, na palavra de Deus, nas vitórias de Deus, mas não é transformado. Não é transformado. E aí, querido? O que será de você? Alguém que poderia ser vencedor. Alguém que poderia ser conquistador. Alguém que Deus toda deu alguém que Deus deu todas as condições para você vencer. Mas você não tem coragem de mudar. E é muito mais fácil você terceirizar
arrumar outros caminhos, achando que ali você vai ser, ali você vai vencer, quando na verdade a única coisa que você devia fazer, se eu fosse um pastor mais corajoso, eu falaria: tomar vergonha na sua cara. Tomar vergonha na sua cara. E mudar. Amém? Amém, gente boa na sua casa? Espero que você não tenha desligado. Fique em pé que nós vamos orar. Porque essa igreja é uma igreja que quer a mudança de Deus. Essa é uma igreja cheia de soldados de Deus. E que venceremos para a glória dele, em nome de Jesus. Amém? Amém. Feche seus olhinhos. Feche seus olhinhos. Erga sua mão para o céu. O mais alto que você puder. Aí na sua casa, gente boa. Levanta desse sofá. Pare tudo que você está fazendo. Pare tudo que você está fazendo. Se você está ouvindo, só ouvindo, para agora, vai diante da TV, diante do celular, diante do tablet, não sei onde você está ouvindo, mas pare tudo e faça exatamente o que está sendo feito aqui na igreja. Levante a sua mão lá no alto, e você vai abrir sua boca hoje. Eu só vou te dirigir, mas você tem que falar algo que brote do seu coração para Deus, com sinceridade. Eu vou te dirigir, mas isso tem que sair do seu coração, com integridade. Não é apenas repetir. Eu sei que você já repetiu tantas orações direcionadas aqui por essa igreja. Mas hoje é o dia de você ser dirigido, mas falar de algo de uma forma diferente. E você vai dizer assim: Senhor dos exércitos, o meu Deus fiel, aquele que me chama, me capacita, adestra as minhas mãos para a batalha, aquele que promete subjugar os meus inimigos e me dar as vitórias. Eu creio em Ti, eu creio na Tua palavra, eu creio nas Tuas promessas. Eu declaro que meu coração é um coração disposto, há um ânimo dentro de mim. Eu não sou daqueles que desanimam facilmente. Na verdade, eu não desanimo nunca, porque eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei que eu fui alistado para ser um soldado no exército do Deus vivo e vitorioso. Eu tenho ânimo para enfrentar os desafios, para enfrentar os inimigos. E eu declaro que eu tenho a coragem, assim como o Senhor pediu a Josué, instruiu a Josué, mandou Josué ter coragem e bom ânimo. Eu tenho essa coragem, eu tenho esse bom ânimo, assim como Caleb, eu tenho outro espírito. O ânimo do Senhor toma o meu coração. Eu sou um soldado do exército do Deus vivo. Por isso eu não temo mal algum. Por isso eu estou pronto para a batalha. Por isso eu abro a minha boca e declaro que os meus inimigos serão envergonhados. Eu vencerei e darei toda a glória, todo louvor, toda a majestade ao Senhor. Mas hoje, eu me comprometo a enfrentar a mim mesmo. Hoje, eu me comprometo
a mudar aquilo que o Senhor já me mostrou há muito tempo. Hoje, desse culto, eu saio e declaro que eu saio diferente, porque muitas vezes eu falei, mas não cumpri. Mas hoje, o Senhor olha para dentro de mim e veja essa decisão. Nunca mais, nunca mais, nunca mais o Senhor olhará para mim e me comparará com Herodes. Eu nunca mais me comportarei da forma que eu me comportava. Hoje eu me comprometo com a mudança, com a transformação. E eu quero que o Senhor seja glorificado na minha vida. Eu hoje decido viver para a glória do Senhor, para a glória do Senhor, para a glória do Senhor. O Senhor é o meu Deus, o meu general. Eu sou teu soldado. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém e amém.